disseminação de vídeos manipulados ou deepfakes, como são conhecidas estas imagens, está se tornando cada vez mais comum e tem afetado a segurança das pessoas. A tecnologia que usa inteligência artificial para trocar o rosto em vídeos e manipular áudios tem um enorme potencial de prejudicar a reputação e a vida das vítimas. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os danos que esse tipo de crime pode provocar, como se proteger e quais as consequências para quem comete esse delito. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. A Carta Magna determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Sobre o tema, eu converso agora com Marília Brambila, especialista em direito penal, e com Diogo Dalmagro, advogado de direito digital, que conversa com a gente pela internet. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. E antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre deepfake e shallow fake, duas práticas bem similares de manipulação de vídeos que, se usadas para o mal, podem prejudicar bastante quem aparece nas imagens. Em tempos de fake news, que é a desinformação, ou seja, a divulgação de informações que não são verdadeiras, é preciso ter muito cuidado com qualquer conteúdo. Geralmente, desconfiamos mais de textos e tendemos a acreditar nos vídeos. Afinal, eles trazem movimento e som, o que os torna difíceis de serem manipulados. Certo? Errado. Com a deepfake, até os vídeos a que assistimos podem ser mentirosos. Deepfake é uma técnica que usa a inteligência artificial para criar vídeos manipulados. O conteúdo pode ser modificado ou não. O que importa é que a alteração seja bem feita, a ponto de não ser reconhecida por uma pessoa leiga. Por ser algo que parece tão real, pode prejudicar muita gente. A depender do direcionamento, você pode, por exemplo, num caso de deepfake, você pode simplesmente redirecionar discursos totalmente pacíficos para discursos de ódio que jamais foram ditos. Também existe a shallow fake. É quase a mesma ideia da deep. Porém, nela, não é necessário o uso da inteligência artificial para manipular a imagem e o som. Bastam ferramentas básicas de edição para colocar os vídeos fora de contexto, mas sem alterar o conteúdo. Diferentemente da deepfake, a shallow é algo claramente perceptível. Mas, na prática, as duas técnicas trazem desinformação ao público e ambas podem ser prejudiciais. Esse é um ponto importante, porque nem sempre manipular vídeos é algo negativo. Nestas imagens, vemos o apresentador de um programa da China e, logo em seguida, a imagem do mesmo âncora, mas de uma forma digital, criada artificialmente, com o consentimento dele. Nem toda alteração de um vídeo, nem toda alteração de uma mídia simboliza crime. Você pode simplesmente alterar uma mídia, uma fotografia ou um vídeo com fins pessoais. O que não se pode fazer é desvirtuar o que a pessoa objeto da crítica falou, ou ainda desvirtuar a concatenação de fatos. O combate aqui deve se dar à má informação. Doutor Diogo, atualmente o golpe mais praticado é o de nudes falsos. Como é que ele funciona? Bom, eu diria que não. Hoje nós temos pesquisas que mostram que os golpes mais comuns, pelo menos na internet, eles envolvem os golpes de phishing, que coletam dados para realizar transações financeiras que elas são fraudulentas. E também temos os golpes de pirâmides financeiras, de cartões de créditos e, principalmente, o mais popular hoje, o golpe do Pix. O que acontece com a questão dos nudes falsos é que se torna um pouco mais problemática, que estamos falando de uma dimensão da imagem e da honra das pessoas, então da dignidade e da própria intimidade da pessoa humana também. Isso traz uma repercussão maior no contexto social e atinge uma dimensão que é mais subjetiva da reputação da pessoa. Por isso, a gravidade ela pode ser maior.
E nesse caso é crime, né, doutora Marília? Sim, nós temos a previsão, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como no próprio Código Penal, no artigo 216b, que é justamente, inclusive, foi adicionado esse parágrafo único em 2018, por uma situação bastante famosa, que um ex-prefeito de uma cidade foi colocado nessa situação. E a gente tem muito esse aspecto legislativo, cultural. Toda vez que nós nos deparamos com um caso midiático em que a sociedade se sensibiliza com aquela situação e não há um crime, geralmente se costuma criminalizar, né? Então, dentro do direito penal, a gente precisa de uma lei anterior que traga essa conduta descrita como criminosa e uma pena. E no Brasil, esse tipo de crime é crime de médio potencial ofensivo. Então, o legislador escolhe nem ter um crime de menor potencial ofensivo e nem ser um crime como roubo ou um crime hediondo, crimes mais graves. Doutor Diogo, e como que as plataformas digitais, as redes sociais, estão lidando com esse momento que tem aumentado esse tipo de crime, né? Como que elas estão ajudando a coibir? Bom, isso é algo relativamente novo, então nós temos uma lista de medidas que estão sendo tomadas. Inclusive porque, e é importante que se registre isso, esse cenário tecnológico dos deepfakes, ele vem se aperfeiçoando de uma maneira muito robusta nos últimos anos. Uma das medidas que podem ser tomadas hoje pelas plataformas digitais é sempre que um conteúdo gerado por deepfake for postado, a plataforma faz indicação, o tagueamento, de que se trata de um conteúdo sintético, portanto falso ou então manipulado. Porém, lá em 2017, quando começaram a surgir as primeiras imagens mais populares que foram geradas por essas tecnologias, era possível verificar que aquele conteúdo havia sido gerado por meio de deepfakes e que, portanto, ele era falso. Só que isso, inclusive, é um tema de preocupação dos especialistas da computação forense. Hoje, as imagens que são geradas por deepfakes, elas possuem uma qualidade muito superior. E quando são geradas, uma série de tecnologias, elas podem ser empregadas para apagar os registros da manipulação que é feita, gerando, então, a dificuldade técnica de se confirmar, por meio dos algoritmos das plataformas, que aquela imagem foi manipulada. Isso faz com que os próprios algoritmos que detectam os deepfakes, que é uma ferramenta que pode ser utilizada para combater essa prática relacionada aos números falsos, possam acabar por não conseguirem dar conta desse cenário de aperfeiçoamento da tecnologia, gerando, então, uma necessidade que isso seja debatido em outras áreas, como a educação midiática e a conscientização, por exemplo. E a senhora falou aí que sempre que tem um crime, doutora Marília, com uma personalidade conhecida, acaba motivando a lei. Quais as leis que a gente pode dizer que surgiram aí e que ajudam a regulamentar essa questão do deepfake, do nude falso? Não, é interessante porque nessa questão de crime sexual, toda vez que nós nos deparamos com situações midiáticas, existe uma alteração. Por exemplo, lá em 2005, nós tivemos uma CPMI de combate à pedofilia e aí se fez uma primeira alteração no Código Penal, já lá em 2005. Logo em seguida, a emenda Joana Maranhão, está relacionado também com a intimidade, que é a Lei Carolina Dickmann, que é a relação de invadir o dispositivo de informática. Então, cada vez que nós vamos nos deparando com situações onde essa honra, onde essa intimidade e essa dignidade sexual é violada, é afrontada por uma situação, o legislador busca trazer essa criminalização. Eu, Marília, né, assim como acredito que todos nós que propalamos a questão do direito penal em si, muitas vezes o legislador atropela essa criminalização. Às vezes, como eu falei no início, é mais interessante que as próprias plataformas sejam responsabilizadas preventivamente pela manutenção desse conteúdo do que efetivamente a atuação na esfera criminal. E hoje, na prática, doutor Diogo, como é que se dá aí a responsabilização das plataformas e das redes? Bom, isso é o que está sendo muito discutido, principalmente no âmbito da regulação da inteligência artificial e também dentro do âmbito da regulação das plataformas. A gente tem no Brasil o Marco Civil da Internet, que é a legislação que estabelece isso, mas a gente não tem a responsabilização direta pelo conteúdo que ele é vinculado, falso, inclusive em termos de fake news, por exemplo, desinformação. Isso é um debate muito grande que está se fazendo, tanto em nível acadêmico, quanto de sociedade civil, quanto em termos de Congresso Nacional, para que se revisite esse tema e se discuta, bom, se iremos ou não alterar essa posição que está tomada na nossa legislação. E nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse tema.
Vamos conferir. O que uma vítima de deepfake deve fazer? Doutora Marília, o que a vítima deve fazer? No primeiro momento, essa vítima, se recebeu via aplicativo de mensagem, se foi em alguma rede social, ela precisa conseguir produzir aquela prova, ou seja, ela tem que fazer um print, ela tem que se dirigir a uma delegacia de polícia. Hoje, se dirigir a uma delegacia de polícia online, né? Nós temos aí... Não precisa nem sair de casa, A tecnologia não é tão ruim, né, Diogo? Muito pelo contrário. A gente não vive mais sem ela. Então, fazer esse registro dessa ocorrência para que a polícia possa, diante dessas diligências iniciais de uma investigação preliminar, conseguir identificar a origem. O grande problema, realmente, que eu acredito até que o doutor Diogo vai falar, é como identificar a origem, de onde vem, né, quem fez, quem postou, quem compartilhou. Porque muitas vezes a gente já chega próximo dessa vítima, alguém viu, alguém compartilhou, então muitas vezes não é direto para ela. Mas é interessante que para crianças e adolescentes a gente já tem o agente virtual infiltrado. Então pode ser que diante de uma investigação policial, né, a própria autoridade policial requerendo ao juiz faça com que se crie dentro do ambiente virtual essa investigação e que esse agente infiltrado virtual possa estabelecer ali quem são os autores, a quebra dessa rede, muitas vezes de pedofilia e outras vezes até mesmo de crimes de extorsão. Como é que funciona esse agente virtual? Interessante, né? O que acontece? Ele entra como se uma pessoa fosse, mas ele é um fake autorizado por ordem judicial. E é tão rigorosa essa autorização que todas as formas de acesso, toda a criptografia, todos os IPs utilizados, eles vão constar no inquérito policial, até mesmo porque aquele que vai ser acusado depois tem que ter o direito de saber quem foi esse agente infiltrado e qual foi a tecnologia ali para se chegar nessa investigação. Então, é interessante que nós estamos utilizando essa tecnologia também nesse tipo de investigação. Doutor Diogo, e a gente tem como se prevenir de uma ação como essa, de um deepfake, um nude fake? O que a gente pode tomar de cuidado aí ao usar a internet para evitar ser vítima? Bom, aqui a resposta ela não é simples, né? Hoje, uma parcela muito significativa da população, ela se utiliza das redes sociais para postar e compartilhar imagens, seja do trabalho, da família, do dia a dia, de momentos de férias e lazer, e muitas vezes é a partir dessas imagens que elas são públicas que os falsos nudes são gerados por meio de fake. Mas vamos pontuar, é legítimo que as pessoas compartilhem e postem fotografias nas redes sociais. O problema está justamente em quem utiliza dessas tecnologias para a prática dos deepfakes, dos nudes falsos, né? Mas é claro que os cuidados básicos com a privacidade das pessoas devem persistir e podem ajudar, em certo sentido, a minimizar esse risco. Então, vale sempre a ressalva dos cuidados do que está sendo postado, compartilhado, para quem se está enviando ou dando acesso a essas imagens, as proteções de segurança dos celulares, dos computadores, as senhas das contas de e-mails, das redes sociais, a ativação da verificação em 2 fatores, inclusive para evitar outros golpes, entre outros, são cuidados que continuam válidos também para esse tipo de cenário de deepfakes. Bom, e a gente vai voltar a conversar sobre isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre deepfake, tecnologia que usa inteligência artificial para trocar o rosto de pessoas em vídeos e manipular áudios. Sobre o tema, eu continuo conversando com Marília Brambila, advogada especialista em direito penal, e com Diogo Dalmagro, advogado de direito digital, que conversa com a gente pela internet. Doutora Marília, quem compartilha, quem passa para frente aí uma deepfake, um nude falso, também está cometendo um crime? Sim, e é interessante porque esse 216B do Código Penal, ele não traz o compartilhar, o distribuir. Então, em tese, não estaria nesse crime. Pode ser o crime de difamação, que é justamente ofender essa honra objetiva dessa pessoa com a intenção de ofender-lhe a reputação. Já no ECA,
o legislador ele teve um pouquinho mais de cuidado, ele trouxe vários verbos, vários núcleos do tipo. Então, já no Estatuto da Criança e do Adolescente, no dispositivo 241A, nós temos distribuir, nós temos ali aquele que compartilha esse conteúdo quando essa criança ou esse adolescente está lá. Mas não deixa de ser crime. A evolução da tecnologia nesse tipo de violação do direito da imagem dessa pessoa é tão grande que nem mesmo as próprias plataformas não estão conseguindo acompanhar. Então, como eu repito, nós precisamos, sim, tratar isso com maior rigor, né, Diogo? Precisamos trazer uma regulamentação mais específica na parte do marco civil da internet, sim, com direitos e deveres mais específicos relacionados à manipulação de imagens. E isso é tão sério dentro dessa perspectiva que nós tivemos aí um debate, temos ainda no próprio STJ, do reconhecimento facial. Então, olha que loucura, nós tivemos uma implementação há 10 anos atrás de um reconhecimento facial no Facebook, né, Diogo? Que logo se questionou, falou assim, como assim? Eu vou marcar uma pessoa e ela já está aparecendo automaticamente. E no primeiro momento a gente achou aquilo incrível. Meu Deus, que incrível! E aí depois a gente começou a perceber, não, o algoritmo já consegue identificar os nossos pontos de reconhecimento facial. Pensa, né? E isso pode ser utilizado, é bom achar imediatamente no Facebook. Nossa, sensacional, mas isso pode ser utilizado por uma câmera instalada de vigilância na casa da pessoa para fiscalizar. Isso pode ser utilizado para perseguir uma mulher a partir de um acesso ali clandestino no celular dela quando ela faz ali aquele reconhecimento facial. Então, a gente tem que planejar, nós temos que trazer, como o Diogo disse, essa discussão que vem sim da nossa sociedade para dentro do nosso Congresso, com audiências públicas, com responsabilidade. Doutor Diogo, e a gente sabe que quem quer burlar a tecnologia acaba dando um jeito, mas é possível a própria tecnologia também agir aí a nosso favor no caso desses crimes de nude falso, de deepfake, e percorrer ali o caminho que a pessoa que produziu aquela imagem percorreu para poder disseminar? Bom, há casos que facilmente se consegue identificar quem foi o autor da manipulação, mas infelizmente isso não é regra e nem sempre isso é possível. Primeiro, como a gente já pontuou, pela certa complexidade de se confirmar que aquele conteúdo ele é manipulado devido ao aprimoramento dessa própria técnica, né, da tecnologia. Segundo, porque quem pratica esses atos procura mecanismos que diminuam a probabilidade de que sejam encontrados. E aqui a gente pode citar não só a remoção do conteúdo, das informações que levam à identificação, como também a utilização de outras tecnologias, como, por exemplo, e-mails autodestrutivos para se disseminar esse conteúdo, ou então a própria dificuldade de localizar o usuário por meio do IP da máquina que ele utiliza para realizar essa manipulação, seja porque a pessoa utilizou uma VPN, ou então ela fez uso de IPs públicos. E as delegacias, elas têm enfrentado, principalmente no caso dos IPs públicos, desafios para conseguir identificar esses usuários. Isso tem desabocado no judiciário. Logo, quando não se consegue chegar até a autoria da imagem manipulada, fica também inviável uma tentativa de responsabilização ou reparação por danos que a vítima sofreu, seja na área penal, seja na área civil, né? O que acaba dificultando um pouco, né? Mas vamos ver aqui uma nova pergunta que chegou de um telespectador. Vamos conferir. O que é pornografia de vingança? Doutor Diogo, esse é um outro crime que também acontece muito. Explica pra gente como é que funciona. Bom, essa pergunta ela é muito importante. O termo pornografia da vingança, ou então o revenge porn, né, do inglês, ele se refere à prática de compartilhar conteúdos, seja imagens ou vídeos, sexualmente explícitos de uma outra pessoa sem o consentimento dela. Isso é muito comum após o término do relacionamento, quando o casal, enquanto estava junto, eles fotografaram, então filmaram cenas de sexo explícito e guardavam esse conteúdo dentro da intimidade do casal. Porém, quando o relacionamento ele termina, um deles, normalmente o homem, ele começa a chantagear a mulher para que reatem o relacionamento, ou então, do contrário, ele vai divulgar esses conteúdos. Por isso o termo pornografia da vingança, porque é uma forma de se vingar pelo término do relacionamento. Mas é importante saber que a pornografia da vingança, ela está inserida num contexto que é mais amplo, que é o da chamada exposição pornográfica não consentida, e que é esse nome. Ou seja, sempre que ocorre a divulgação dos conteúdos sexualmente explícitos de uma pessoa sem o consentimento dela. E quando eu frisei que normalmente é o homem que pratica a pornografia da vingança, não sou eu que estou dizendo isso.
O Superior Tribunal de Justiça ele já julgou casos sobre o tema e pontuou que, pelo fato das vítimas, na grande maioria, serem mulheres, essa prática é inclusive considerada um caso de violência de gênero. Mas tem um outro aspecto que eu gostaria de pontuar aqui, porque eu acho importante. Normalmente, quando ocorre um caso de exposição pornográfica não consentida, como é o caso da pornografia da vingança, existe uma reação da sociedade em culpar a vítima, porque a vítima se deixou fotografar ou filmar naquele contexto. Isso reforça, então, o porquê dessa prática ser considerada uma violência de gênero, né? Só que a vítima, e é importante que se diga, ela é vítima e não culpada pela situação, né? E não é ilícito e nem crime se deixar filmar ou fotografar nas relações íntimas. Algumas pessoas até podem entender que isso seja imoral, mas não é ilícito. O problema está justamente em divulgar esse conteúdo sem o consentimento de uma outra pessoa para se vingar, então, de um término de um relacionamento. O senhor falou uma coisa muito importante, que a vítima é vítima. Agora, quem divulgou isso sem o consentimento, aí tem punição prevista, né, doutora Marília? Sim, é o mesmo dispositivo, é o artigo 216B, só que é o caput, a cabeça desse dispositivo. E essa vingança, como o doutor Diogo falou, geralmente ela vem dentro desse contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa própria alteração legislativa veio de uma série de questões onde a própria vítima que tinha uma relação íntima de afeto, né, com aquele que divulgou, aquele que se passou a ser autor do crime, sendo ex-namorada ou efetivamente até a esposa. Muitas vezes eu já participei de vários casos, Flávia, em que você se deparava com essa situação de extorsão. Se a metade da casa não ficar comigo, se a sua metade não ficar comigo, os seus vídeos serão divulgados. E aí você para e pensa, os nossos vídeos serão divulgados. Então, também temos que passar por essa sensação de que no momento em que essa divulgação feita por esse homem para se vingar dessa mulher, nós não devemos aplaudir, não é só a intimidade dela que está sendo violada. Ele também se expõe. Só que o problema é o quê? Essa mulher, diante dessa condição de intimidade, ela é socialmente desacreditada. Como se homens e mulheres não fizessem sexo e não estivessem os dois naquela conjectura daquela filmagem. Então, acredito que nós precisamos, sim, tratar esse assunto de frente, precisamos, sim, de que esses homens sejam responsabilizados, inclusive com outras medidas. Nós estamos vendo uma série de alterações, por exemplo, aqueles que praticam esse tipo de violência doméstica e familiar podem estar ali perdendo a possibilidade da guarda dos filhos, né, uma alteração legislativa nova. Nós temos aí, desses órfãos do feminicídio, principalmente, uma possibilidade de uma pensão, né, um benefício do Estado. Então, isso, como o doutor mesmo disse, é muito mais do que só se vingar. É se vingar de forma sórdida, sabendo que a sociedade acredita que aquela mulher, né, ela não faz sexo. A gente para e pensa, como assim? Por que resvala tanto naquela mulher e aquele homem ali passa-se pelo garanhão? Então, a gente tem que chegar para os outros homens e falar, ó, esse cara não é o garanhão, esse cara cometeu um crime, ele está fazendo isso para aviltar aquela mãe dos filhos dele, ele está fazendo isso como forma de violência doméstica. Então, aplaudir jamais. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. Quando o menor pratica o deepfake, o que acontece? Doutor Diogo, o que acontece a partir daí se a conduta é praticada por um menor? Muito bem. Bom, quando crianças e adolescentes praticam a criação, ou até mesmo a disseminação de falsos nudes por meio dos deepfakes, uma série de questões éticas e jurídicas elas são levantadas. Aqui, a gente precisa analisar a idade da criança e do adolescente e todo o contexto, não apenas do autor da manipulação, mas também da vítima. Então, uma situação é de um adulto gerando nudes falsos de outro adulto. Outra diferente é de um adulto gerando nudes falsos de uma criança ou adolescente. Um terceiro cenário, então, é de uma criança ou adolescente gerando um nude falso de um adulto. E um quarto é de crianças e adolescentes gerando nudes falsos de outras crianças e adolescentes, que é o caso recente que ocorreu em uma escola particular no Rio de Janeiro e acendeu então o alerta e os debates sobre essa prática. Em cada caso, a resposta é diferente. Por um lado, porque se a vítima da manipulação for uma criança, se pode inclusive suscitar questões voltadas à pornografia infantil, né?
E de outro lado, quando crianças e adolescentes são quem manipulam as imagens, nesse caso, o caminho de uma responsabilização ele pode ser diferente. Então é preciso que a gente se detenha e se analise cada caso inserido no seu contexto, com as suas particularidades, para dar uma resposta concreta para isso. E a educação, a conscientização das pessoas, como a gente já falou aqui antes, é essencial para poder mudar essa realidade que choca tanto? Acho que a gente precisa se acostumar a estar nesse dia a dia com a inteligência artificial e não se sentir ameaçado por ela. A questão desse tipo de crime, nós sabemos, furto, roubo, são crimes medievais. Difamação, injúria, calúnia, eles existem desde que que o ser humano passou a viver em sociedade. O que a gente não está conseguindo entender é a rapidez com que essa tecnologia vem sendo utilizada para a prática de crimes. Então, ao mesmo tempo que nós temos que entender essa inteligência artificial, temos que utilizar essa inteligência artificial a nosso favor, nós sim temos que conscientizar essas crianças e esses adolescentes que, em tese, praticam esse tipo, como é o caso que o Dr. Diogo falou, atos infracionais ou análogos ao 216B ou análogos ao 241B. Hoje, por exemplo, um exemplo interessante quando crianças e adolescentes são sujeito ativo e sujeito passivo é o estupro bilateral, o estupro de vulnerável bilateral. Né? Você teria ali uma menina de 13 anos fazendo sexo com um menino de 13 anos. E essas condutas, ambas, tanto da menina quanto daquele menino, seriam considerados crimes de estupro. Então, nesse caso em especial, esses adolescentes que estão sendo investigados, e digo mais, nesse caso em específico, foi para bullying. É mais do que simplesmente expor a intimidade daquela colega de sala, daquelas meninas. Foi mais, foi para aviltar dentro do ambiente escolar. Então, olha, é só um mecanismo. O bullying já é feito há muito tempo, então é só mais uma forma de bullying. E eu acredito sim, diante daquilo que a gente está percebendo com as notícias desses casos, é que esses adolescentes serão responsabilizados por medidas socioeducativas, por isso que eu falei da questão da educação, porque para adolescente nós temos lá a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, a necessidade de frequentar cursos para entender sobre bullying, sobre violência contra a mulher, violência de gênero. Então, dentro dessa perspectiva, é claro que nós temos que preparar também nossas crianças para lidar com essa frustração de um dia se encontrar dentro de um vídeo pornográfico e não se desesperar. Porque a gente sabe que é complicado, a gente sabe que qualquer um pode ser vítima, posso ser eu, pode ser o doutor Diogo, pode ser meu filho, pode ser a filha da senhora. Então, a gente tem que preparar para que todo mundo pode ser vítima, mas tem que estar ali emocionalmente certo de que aquilo ali tem vida após esse crime. Né? Então, eu acho que a parte educacional tem que ser essa. Bom, a gente teria muito mais a discutir aqui, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. O artigo 5º de hoje fica por aqui. Doutora Marília, doutor Diogo, muito obrigada pela participação de vocês no artigo 5º. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!